Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Ana. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a primeira leitura finalizada no ano de 2026, que foi O Hobbit. Sim, O Hobbit do J.R.R. Tolkien, esse livro que eu falei no vídeo passado que eu já estava lendo, né? Comecei no ano passado e tô finalizando aqui este ano. E eu gosto muito dos livros, né, do Tolkien, e não seria diferente com o Hobbit, então eu decidi fazer esse vídeo resenha, mais ou menos vídeo resenha, um vídeo falando sobre. Eu quero conversar com vocês não só sobre o livro, mas sobre algumas analogias que eu pensei aqui enquanto eu lia. Então vamos lá! Essa edição que eu li é da HarperCollins, ela tem 324 páginas considerando só a história, mas se você somar as notas sobre runas, né, tradução de runas para o português, e também notas sobre as ilustrações de capa e essa parte de trás, que foram desenhadas inclusive pelo Tolkien, pelo próprio autor, esse livro tem 331 páginas, né? São pouquinhas páginas aí de notas. Ele foi publicado pela primeira vez em setembro de 1937, mas foi todo um processo aí de escrita e desenvolvimento desse livro. Ele foi o primeiro escrito da Terra-média aí, né? O primeiro livro que o Tolkien começou a desenvolver a respeito da Terra-média. Durante o prefácio dele, que foi escrito pelo Christopher Tolkien, o terceiro filho aí do autor, ele conta um pouco sobre como foi o processo de escrita desse livro, né? O Tolkien foi um escritor e professor universitário britânico, ele trabalhou na Universidade de Oxford, foi amigo aí do conhecido C.S. Lewis, que é o escritor das Crônicas de Nárnia, e ele também era filólogo, ou seja, ele é estudante de línguas, idiomas, e por esse motivo que a gente tem coisas tão interessantes, não só sobre o livro do Hobbit, mas sobre toda essa série, esse universo, né, que o Tolkien criou, que é tão complexo, com tantas raças diferentes, idiomas diferentes, que eu acho que é uma das coisas favoritas dos fãs de Tolkien, que é justamente essa complexidade que ele conseguiu fazer de universos, né, próprios. E no prefácio eu tava vendo um pouquinho, né, sobre a história de escrita desse livro, e tem um pequeno trechinho que o Tolkien ele conta sobre a escrita desse livro. Ele fala que ele estava corrigindo algumas tarefas lá para recebimento de certificado de alunos, e ele até fala, né, uma tarefa chata aí, feita por pessoas que não têm dinheiro, mas têm filhos. Ele estava nesse processo entediante quando, de repente, ele rascunha: "Numa toca no chão, vivia um hobbit." E essa foi a frase que ele escreveu, e ele demorou um tempo até desenvolver essa história a partir dessa pequena frase, né? Que é a frase inicial do livro, começa desse jeitinho, que é uma coisa muito marcante para mim também, porque durante o processo do meu casamento eu fiz algumas caixinhas para os padrinhos, né? E uns trechos do primeiro capítulo de Hobbit era o que estava no convite, né? Um convite para uma aventura. Assim como foi essa pequena frase rascunhada pelo autor, era um convite para uma aventura que ele ia começar. E o Christopher Tolkien, né, que, como eu disse, conta um pouquinho sobre a história da publicação desse livro. Ele editou muitos dos livros que foram postumamente publicados pelo pai, e ele conta um pouco sobre o processo, né, de reconhecimento dessa história, porque ele diz que não se lembra, mas o Michael Tolkien, que é o segundo filho, né, então mais velho que o Christopher, ele relata se lembrar um pouco sobre esse processo do pai contar essa história para eles, né? Ele diz que ele sempre contava histórias para as crianças em frente a uma lareira, e um dia o pai chegou e falou que queria contar uma história sobre um pequeno serzinho com os pés peludos, que logo em seguida ele sugeriu que o nome poderia ser Hobbit. Então ele
pelo que a gente entende ali, ele desenvolveu essa história com o tempo, contando aos filhos dele também. Então é uma história que agrada crianças, né? Uma história simples. Esse livro, ele é a aventura vivida pelo pequeno hobbit Bilbo Bolseiro, pela visão dele, né? Uma aventura que ele viveu ali. Então, uma história que ele contava para os seus filhos, né? Para suas crianças. Eu achei até uma partezinha engraçadinha, que o Christopher conta que ele se preocupava muito com alguns furos, algumas questões que às vezes o pai se confundia ou esquecia enquanto ele contava a história. Falava, ai, você disse que a porta era azul, agora você disse que a porta era verde. Então, e aí o Michael se lembra do pai e fazia anotações sobre isso, sobre essas pequenas correções do filho. Como eu disse, a história é com base no ponto de vista do Bilbo Bolseiro, que é um hobbit. O hobbit é um pequeno serzinho, gosta muito da sua paz, da sua casa, do seu povo. Eles gostam de tranquilidade e conforto. Então essa toca, né, que ele morava na colina ali, do condado, que é o nome do vilarejo, né? Não é uma toca comum, como o primeiro capítulo logo explica. Não é uma toca cheia de buracos e minhoca, fedida, úmida, ruim. Não, é uma toca confortável, uma toca de hobbit. Eles moravam de forma confortável, aconchegante e gostavam muito desse contexto de conforto, né? Entretanto, o Hobbit, o Bilbo, né, ele tá ali nesse seu comodismo, né, no seu dia a dia, no cotidiano, quando de repente ele recebe uma visita inesperada de um mago, o Gandalf. O Gandalf, ele chega até a casa de Bilbo e ele troca ali uma pequena conversa com ele, tem um pequeno diálogo um pouco aleatório, né, a gente pensa. Até que o Bilbo fala, e convida, né, o Hobbit para uma aventura. E ele fala, não, eu não quero aventura. O Hobbit, ele reconhece o Gandalf porque ele fazia fogos de artifício muito mágicos e legais, e ele reconhece isso no Gandalf. Mas ele fala, não quero aventura não, eu quero minha normalidade, eu quero viver em paz. E ele volta para casa. Nisso, ele tá ali vivendo o seu dia, quando de repente começam a chegar anãos na sua casa. Anãos, porque é assim que tá escrito no livro, tá? Eu sei que o plural de anão é anões, mas como a gente tá falando de outra raça, a gente faz essa modificação no plural para entender essa diferença, né? Enfim, e eles chegam lá numa reunião na casa do Bilbo, que ele não sabia que ia acontecer, inclusive. Então eles chegam e começam a chegar vários anãos e ele fica confuso, fala, meu Deus, o que está acontecendo, né? E mesmo assim ele acolhe aquelas pessoas e faz um jantar e tal. E por último chega Gandalf, aliás, não por último chega Thorin, Escudo de Carvalho, que é o chefe ali da companhia, basicamente. Mas antes dele chega o Gandalf e então o Bilbo percebe que aquilo ali é uma reunião sobre uma aventura em busca de recuperar a montanha em que moravam esse povo, né, essa raça, e foi dominada por um dragão chamado Smaug. O dragão, ele roubou ali todos os tesouros, né, desse povo que tem tanto apreço por riquezas, e eles querem retomar, né, esse reino. E o Thorin, ele é descendente direto, né, do rei sobre a montanha. Então, o Gandalf, ele sugere que precisam de um gatuno, de um ladrão nessa companhia. E eles decidem, eles não, né? O Gandalf decide que esse gatuno é o Bilbo, que nem sabia, nem tinha roubado nada, não tinha nenhuma experiência como gatuno, o que é muito interessante. Então, o Gandalf, ele recruta aí o Bilbo, e o Bilbo, relutante, decide participar, porque ele também é descendente não só dos bolseiros, mas dos hobbits chamados Tuques, que são hobbits um pouco mais aventureiros, digamos assim. É uma família mais aventureira que gostava de querer conhecer as cachoeiras e as montanhas e o resto do mundo. Então ele tem isso dentro dele e ele decide partir nessa aventura. Enfim, esse é um resumo do livro, assim, do início do livro, né? Não vou ficar contando o livro todo também, apesar de dar vontade, porque eu gosto muito dele.
Mas enfim, eu já queria ler ele faz alguns anos. Eu assisti O Senhor dos Anéis, acho que em 2022 eu assisti O Hobbit e O Senhor dos Anéis. E eu gostei muito desse universo, né? Gostei muito de todo esse contexto e tal. E eu queria ler os livros também para me aprofundar um pouco nessa história, nesse universo, nesse contexto. Então, eu enrolei um pouco, mas não só enrolei, como eu queria fazer uma leitura cronológica no sentido da obra, né? Então, eu queria ler não na ordem de lançamento, mas na ordem cronológica que isso aconteciam mesmo, os fatos desse universo. Então eu comecei lá com Silmarillion, depois eu li Beren e Lúthien, depois eu li Filhos de Húrin, A Queda de Gondolin e A Queda de Númenor. Eu acho que são esses. Comecei com Os Inacabados, mas acabei abandonando porque eu não gostei muito e tá tudo bem. Então eu comecei a ler ali desde a Primeira Era até chegar em Hobbit, que era um livro que eu tava muito ansiosa para chegar logo, porque é um clássico, não só pessoas que gostam do universo do Tolkien, mas outras, assim, de modo geral, gostam desse livro, geralmente gostam. Então ele é um livro bem querido, tá? E também é muito querido por mim. Como eu disse, ele é um clássico, mas ele é muito fácil de você ler. Principalmente, eu acredito, porque ele foi escrito ali na companhia de crianças, né? Enquanto o Tolkien contava para os seus filhos. Então é uma história simples, uma história fácil de você se envolver. Da forma que o Tolkien descreve as paisagens, tudo que acontece, os sentimentos das personagens, como ele descreve tudo que está acontecendo ali no livro, gera um envolvimento bem fácil, na verdade. Mesmo que nós nunca tenhamos visto de fato o que ele está relatando ali, a gente consegue entrar naquele universo com muita facilidade, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Tem o plus de eu gostar muito de livros de fantasia, então tem essa ajudada aí. Então talvez se você não gosta de livros de fantasia, pode ser que você não goste desse livro, porque ele é bem fantasioso, mas eu gosto bastante. Ele foi, dentre os que eu li, né, na ordem cronológica, foi mais leve que eu li até agora, o mais gostosinho. Mas mesmo assim, ele é muito profundo em significados, você consegue perceber o desenvolvimento das personagens de um jeito muito interessante, sabe? Um desenvolvimento que não só muda quem eles são, mas que revela quem eles são de fato. Então a gente percebe no decorrer da história, todos os outros companheiros de viagem do Bilbo, no início duvidando um pouco da capacidade dele, que ele mesmo duvidava, o único que confiava ali nas capacidades do Bilbo era o mago Gandalf, mas os demais e ele próprio não acreditavam. E no decorrer das aventuras a gente percebe ele desenvolvendo essa habilidade, não somente isso, mas desenvolvendo a confiança, né, do resto do pessoal e um apreço que eles criam pelo Bilbo, né? Além disso, a gente percebe que eles são um povo muito honrado, mas ao mesmo tempo eles têm um apreço muito grande por riquezas, né? E isso tem consequências também na vida deles. Enfim, ele é muito, muito legal o livro, eu gostei bastante desse desenvolvimento do Bilbo. E eu também comecei a pensar sobre algumas outras coisas enquanto eu li. Acho que como cristãos, a gente tem essa mania de procurar Deus em tudo, né? De procurar aí o evangelho e tal. Tolkien, ele era cristão católico, mas eu não estudei muito a ponto de saber se nesse livro que ele já era cristão ou não, como é que é a história dele com o cristianismo, confesso que eu não estudei muito. Mas, enfim, a gente acaba procurando um pouco, né? E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre o Hobbit, do ponto de vista crente, fazendo uma analogia com a nossa própria vida. Nessa analogia, nós somos o pequeno Hobbit. Um Hobbit que gosta do conforto, que gosta do nosso status quo, que gosta da normalidade, que gosta de como nós estamos. E conformados com a nossa situação de crentes, né? Nós nos convertemos e tal, e quando nós nos convertemos, a gente passa por vários processos de amadurecimento, processos de desenvolvimento,
Mas às vezes chega em um ponto, na maioria das vezes chega em um ponto que você acaba ficando confortável na situação que você está. Você já conhece alguma coisa sobre Deus, sobre Jesus, você já entende que Ele te ama, que a graça te salvou, mas você se acostuma com isso, com esses fatos, né? E só que dentro dele há algo que o chama, né? Dentro do Hobbit há algo que o chama para fora dessa normalidade, né? Um pequeno inconformismo. Quando ele recebe o convite do Gandalf, que pode representar Jesus nas suas vidas, ele não aceita de primeira, porque aquele convite vai tirar ele da zona de conforto dele, né? Então, muitas vezes a gente diz que aceita o convite de Jesus para uma aventura, mas será que nós realmente aceitamos? Porque essa aventura, ela pode nos mudar profundamente. E ele hesita, né? Porque não faz parte dele ter uma personalidade aventureira e nem parte da sociedade que ele está inserido. Então não é algo que está na rotina dele, aquilo que está sendo proposto no convite do Gandalf, né? Outra coisa é que o mago ele faz o convite acreditando que o Bilbo tem habilidades que o Bilbo não tem, na verdade, que ele vai desenvolver ainda no decorrer da sua aventura. Ele confia, o mago confia que esse hobbit vai conseguir cumprir o que foi proposto, porque ele tem essas habilidades aí que de alguma forma ele vai conseguir exercer, né? Ele entende que por conta do tamanho do Bilbo e talvez pelo seu jeito de agir, não sei, ele consegue passar despercebido em situações de perigo ou coisas nesse sentido. A gente vai descobrir mais pra frente no livro o porquê ele é tão bom em passar despercebido. Acho que a maioria das pessoas já sabe o motivo, mas se você não souber, eu não vou falar também. Enfim. E ele passa por todo o trajeto, o Hobbit, uma coisa que eu achei muito interessante, é que durante todo o caminho ele sente saudade da sua casa, ele sente saudade do seu conforto. Ele permanece ali, firme, confiante de que vai dar tudo certo, algumas vezes não tão confiante, mas ele continua ali firme, mas mesmo assim ele não se esquece da sua casa. Ele olha com frequência para esse lugar de conforto, de conformidade. E muitas vezes a gente também passa por isso, né? Mesmo quando aceitamos essa aventura no meio do caminho, nós ficamos cansados e pensamos como eu deveria ter permanecido do jeito que eu estava, né? Anteriormente, que talvez fosse mais fácil. De fato, mais fácil, mas não a melhor opção. Além disso, tem até uma frase que eu peguei, eu acho que tá, não me lembro a página exata que tá, mas diz: "E o Hobbit desejou de novo e de novo estar em sua gostosa e iluminada toca de Hobbit, não pela última vez." Então ele sempre, durante o caminho, se lembra desse lugar de conforto, mas isso não faz com que ele desista da aventura. Ele passa por dificuldades durante todo o processo, mas não desavisado. O Gandalf ele sempre avisou que ele passaria por perigos, inclusive no começo do livro, que também acontece nos filmes, ele recebe um longo contrato, né, da Companhia de Anão para participar dessa aventura como gatuno, né, e eles têm lá seguro funeral, alguma coisa assim, e que ele consentiria com tudo que acontecesse e tal, que seria arcado com o funeral dele. E o Gandalf, ele inclusive avisa no finalzinho do livro, né? Olha, você passou por muitas coisas até aqui, mas se prepara que você vai passar ainda por situações muito desagradáveis. Então, ele tá aí nessa aventura, mas ele tá informado de que não vai ser fácil, mas que vai valer a pena. Da mesma forma, a gente entra nessa aventura sabendo que não vai ser fácil, mas que vale a pena e que tem um motivo maior para isso, né? E no fim, quando nós chegamos no final da jornada, nós estamos nosso momento de descanso, digamos assim, nós já não somos mais os mesmos, né? Mesmo que a gente tenha passado por inúmeras dificuldades e cansaço, pensado tantas vezes no nosso conforto, essa aventura nos muda de uma forma muito profunda. E o Gandalf diz para ele, né? Alguma coisa aconteceu com você, não é mais o Hobbit que um dia foi. E ele passa, né, por essa transformação que é reconhecida inclusive
pelo seu povoado. Quando ele retorna para o condado, ele perdeu a sua reputação em meio aos hobbits, aos outros hobbits. Ele não é mais o mesmo, ele não é mais o hobbit que gosta de viver no conforto, que gosta de viver tranquilo. Ele é um hobbit que passou por uma aventura, e isso prejudica a sua imagem, prejudica aí a confiança dos outros hobbits para com ele. E no fim, mesmo em meio a elogios, aliás, esse não é um problema pro Bilbo, ele não ter mais a reputação em meio aos hobbits, ele não ser mais reconhecido em meio aos hobbits. Isso não é um problema para ele, porque aquilo que aquela aventura gerou na vida dele, gerou para ele como recompensa, foi muito maior do que um simples desprezo pelos seus colegas ali, pelos seus antigos compatriotas. E no fim, mesmo em meio a muitos elogios, o Gandalf não deixa de lembrá-lo que, apesar de ele ter vivido grandes coisas, apesar de essa aventura ter sido muito transformadora e ele agora ser reconhecido por vários povos, né? Ainda assim, ele continua. Mesmo depois de tudo isso, é apenas um camarada bem pequeno num vasto mundo, afinal de contas. E Bilbo responde, graças aos céus. Então ele passou por muitas coisas, perdeu sua reputação, ganhou muita recompensa, mas ele não deixa de ser um pequenino num grande mundo. Ele não deixou de ser apenas umzinho ali nesse mundo tão vasto. E o que eu quero dizer em toda essa trajetória é que se assemelha à nossa condição como cristãos, como eu já fui explicando em cada ponto, né? Esse chamado que ele recebeu do Gandalf era para uma missão que não faria nenhum sentido para ele, né? Tipo, ele não ia morar nas montanhas, ele não tinha nenhum problema com o dragão, ele não tinha nada a se vingar ou nenhum motivo. Mas a motivação do Gandalf motivou ele, de certa forma, né? E da mesma forma acontece com Jesus conosco, quando ele nos convida, como cristãos, a sairmos da nosso conforto para irmos atrás do bem de outras pessoas. E o que eu quero dizer com isso é o convite ao evangelho, né? Não ao evangelho, mas ao evangelismo em si, um convite a levar aquilo que nos salvou para as outras pessoas. E mesmo com saudade, né, de casa, mesmo com saudade daquilo que era dele, ele se entregou totalmente, o Bilbo se entregou totalmente a uma missão que não era dele, né, não fazia, não tinha relação com ele, mas quando ele passa por isso ele é transformado. E da mesma forma nós quando respondemos ao chamado de Cristo a ir além do nosso conforto, da onde nós já estamos, nós somos muito transformados no decorrer dessa aventura. Nós somos desenvolvidos enquanto caminhamos. Assim como aconteceu com o próprio Bilbo. Ele encontrou muitas dificuldades, não desavisado, e nós também fomos avisados que nesse mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e da mesma forma estamos bem com isso. Então, a gente sabe que quando nós respondemos ao chamado de Cristo, isso significa dizer sim não só para a graça, para o amor de Deus, mas para os desafios que vêm com a vida cristã. E com tudo isso, quando nós aceitamos, né, esse chamado, muitas vezes nós podemos perder nossa reputação, podemos perder amigos, podemos perder a nossa imagem quando nós aceitamos esse chamado. Mas nada disso importa, porque nós sabemos que a nossa recompensa não está nessa terra, não está no reconhecimento de outras pessoas, não está em ter amigos, em ter pessoas ao nosso lado, mas está no reconhecimento que Deus fará conosco quando nós chegarmos no céu e Ele falar, entra para a festa. Do que vale o reconhecimento das pessoas quando no fim nós recebermos a recompensa pela nossa obediência ao chamado de Cristo. E Cristo disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, o batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os ensinando a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado, e eu estarei convosco
até a consumação dos séculos. Então a gente tem esse convite para ir, a gente já tem um convite aí registrado em Mateus 28 para irmos para uma aventura, que é o ID. Nós já recebemos aí as nossas orientações, que estão todas na Bíblia. Nós somos chamados para uma aventura que não é fácil, tá? Eu vou ser bem sincera. Eu não tô falando tudo isso porque eu tenho cumprido da forma correta o meu convite, mas porque eu preciso fazê-lo. E esse livro, apesar de não ser cristão assim explicitamente, talvez como Crônicas de Nárnia, ele me tratou muito nesse sentido. Ele falou muito comigo sobre essa aventura que às vezes a gente sente saudade do nosso conforto, mas que a gente precisa permanecer porque a recompensa no fim das contas é bem maior e a nossa transformação durante essa aventura vai gerar grandes frutos nas nossas vidas, né? Não somente isso, mas a gente pode ver também vidas sendo mudadas, vidas sendo transformadas, outras pessoas recebendo aquele amor que nos mudou e que nos salvou completamente, nos fez aceitar esse chamado, esse convite. E, enfim, é esse o vídeo. Eu sei que acho que eu falei até pouco sobre o livro em si. Na verdade falei bastante, né? Mas eu me foquei mais nessa analogia do que, na minha opinião, sobre o livro na história, né? Que eu amei o livro, né? Não tem muito o que dizer. Eu adorei esse livro, eu gostei muito. Tem várias frases que eu li ele tanto no livro físico quanto no Kindle. Grifei várias coisas no livro, no Kindle. E, enfim, fui muito impactada por essa leitura. Eu gostei bastante. E é isso, recomendação aí pra vocês no início desse ano. Um clássico muito bom de ser lido, muito tranquilo de ser lido. Eu que não tenho tantas experiências com clássicos, li tranquilamente. Enfim, vamos aceitar aí o convite para a aventura das nossas vidas, a nossa aventura. Que nós temos sido convidados aí há tanto tempo, né? E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtirzinho aqui embaixo. Não se esqueça, por favor, não se esqueça. Se inscreva também para acompanhar os próximos vídeos. E até a próxima. Tchau, tchau!